Agora, através de recursos especiais, vamos criar figuras tridimensionais, dar profundidade às figuras, tornar os objetos transparentes e muito mais. Todos esses comandos estão disponíveis no menu Efeitos. Vamos exemplificar o uso de efeitos especiais criando uma estrela através da ferramenta Polígono. Vou dar um duplo clique para abrir a janela de opções. Verificamos que já está parametrizado para ser criada uma estrela de 7 pontas. Vou criá-la com 5 pontas. Clicar em OK e criar a minha estrela. Vou posicionar no centro da página do meu projeto. Selecionando o objeto, vou usar a ferramenta de preenchimento com um gradiente. Vou escolher o gradiente cônico, uma cor personalizada. Vou escolher o vermelho e clicar em OK. E desta forma a minha estrela foi criada com um gradiente cônico. Vamos agora exemplificar o uso do efeito contorno. Utilizo o menu Efeito, Contorno. Desta forma é aberta a janela com os parâmetros do efeito contorno. Primeiramente, selecionamos o objeto no qual queremos aplicar o efeito. O primeiro parâmetro será a aplicação de um efeito externo. Escolho a cor do efeito, vou escolher o verde e não vou alterar a aceleração. Clicando no botão Aplicar, podemos ver como o efeito foi aplicado ao nosso objeto. Podemos variar a aceleração e aplicar novamente para vermos qual é o efeito que isso provoca no objeto. Vou selecionar Interno e aplicar, e temos um novo efeito. Para o centro, altero a cor para amarelo e desta forma podemos ver quais as alterações que a aplicação desse efeito provoca no nosso objeto. Vou fechar a caixa com os parâmetros do contorno e desfazer as últimas ações para retornarmos a nossa estrela à sua condição original. Para exemplificarmos o uso do efeito envelope, vamos utilizar um texto artístico. Eu acesso esse efeito através de Efeito, Envelope. Seleciono o objeto que quero para aplicar esse efeito e tenho aqui duas possibilidades de aplicação do efeito. A primeira e mais simples é adicionar um efeito pré-definido. Eu escolho a forma, clico em Aplicar e o meu texto adquire o formato do efeito pré-definido. Vou desfazer as duas últimas ações para exemplificarmos um efeito novo em que nós criamos o efeito desejado. Eu seleciono a parte do texto em que quero aplicar o efeito e o efeito é aplicado segundo a nossa orientação. Verifique que a ferramenta que anteriormente estava posicionada em mistura interativa automaticamente modificou-se para envelope interativo, pois estamos aplicando esse efeito especial sobre um texto artístico. O efeito extrusão permite dar aos meus objetos uma forma de dimensionamento 3D. Vamos utilizar na nossa estrela o efeito extrusão. É aberta a caixa de diálogo com os parâmetros da extrusão e, selecionando o objeto, o qual queremos modificar,
eu vou primeiramente escolher o parâmetro ponto de fuga. Vou clicar no botão editar e o ponto de fuga pode ser modificado de forma que, aplicando o efeito, eu crio o dimensionamento em 3D. Também podem ser modificados os parâmetros de tipo que eu quero para o posicionamento do 3D. Vou aplicar para vermos o efeito, assim como a luminosidade, a cor que queremos aplicar, ou se teremos ou não a chanfradura no objeto 3D gerado. O efeito lente também é muito interessante. Para exemplificá-lo, vamos utilizar a figura do senhor com um ramo na boca. Vou selecionar a elipse e criar uma elipse no meu desenho. Através da ferramenta de seleção, vou movimentar a elipse até uma determinada parte do meu desenho e ativar através do menu Efeitos a opção de efeito lente. Vou selecionar a opção Inverter e aplicar. Desta forma, houve uma inversão de cores onde a elipse está posicionada no objeto original. Movimentando essa elipse, o efeito se aplica somente na região onde a elipse está. Utilizando a opção Aumentar, Aplicar, vemos que o local onde posicionamos a elipse será aumentado como se fosse uma lente verdadeiramente. Agora vamos avaliar o efeito mistura. E para isso, primeiramente, vamos criar um retângulo e em seguida vamos criar uma espiral. Vou selecionar o objeto retângulo e pintá-lo de amarelo. Vou selecionar o objeto espiral e selecionar uma cor de contorno verde. Clico em OK e tenho o retângulo amarelo e a espiral verde. Com a ferramenta Seleção, vou selecionar os dois objetos, selecionar o menu Efeito, Mistura, e vou aplicar a mistura dentro dos parâmetros originais nos dois objetos. Alterando os parâmetros, podemos verificar os efeitos que isso ocasiona na figura, e dessa forma podemos, através da junção, da unificação ou mistura de duas figuras diferentes, criar formas totalmente aleatórias. O efeito Power Clip é muito simples de ser utilizado, embora gere um objeto extremamente complexo. Para utilizá-lo, precisamos de um desenho e de uma figura geométrica na qual queremos inserir o desenho. Eu vou selecionar uma elipse, vou desenhar a elipse na nossa página do projeto, vou, através da ferramenta de seleção, selecionar o cavaleiro, selecionar Efeito, Power Clip, colocar em um recipiente. A grande seta negra me permite selecionar o local no qual eu quero inserir o desenho, clico e o cavaleiro é introduzido dentro da figura geométrica escolhida. E por último, vamos ver como funciona o efeito de adicionar perspectiva. Eu seleciono o objeto no qual quero adicionar a perspectiva, no menu Efeitos, Adicionar perspectiva, e através dos pontos e da ferramenta de forma eu posso modificar a perspectiva do meu desenho
simplesmente arrastando as pontas onde eu quero criar a perspectiva. E encerramos este capítulo, onde vimos a aplicação dos efeitos de contorno, envelope, extrusão, lente, mistura, o efeito Power Clip e como adicionar perspectiva a uma figura.